oportunidade, falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem, né, de legislação vigente aqui no município de Araraquara e também, né, essa ligação com o governo federal. Então, a gente tem um programa de educação complementar de 99, que eu acho que é um material que a maioria de vocês deve ter tido contato, né? E o material de 2013, que é a educação integral, quando houve essa mudança, inclusive, aí de nomenclatura, né? Então, o nosso documento de referência na atualidade, o último, é esse de 2013. E aí, na Lei 10.384, a gente ela instituiu, né, o Programa Municipal de Ensino Fundamental Integral. Depois a gente tem ali o Programa Escola e Tempo Integral, né, a Lei 14.640 de 2023. E a resolução de agosto do ano passado, ela institui novas diretrizes operacionais e nacionais para a educação em tempo integral. E agora, em 2 de fevereiro de 2026, saiu a resolução número 1, que altera o artigo 28 da resolução do ano passado. Então, a gente tem, pode passar, a gente tem a resolução de agosto trazendo essas novas diretrizes. Trazendo essas novas diretrizes, diretrizes que recomendam, né, colocam aí questões importantes, tanto para a implementação, quanto gestão, monitoramento e avaliação da educação integral, considerando a educação integral e tempo integral como uma política pública estruturante do direito à educação, né? Orientado, então, o que fica no documento marcado em todo momento são os princípios de inclusão, equidade, participação e desenvolvimento integral dos estudantes, né? A equidade é algo que vem muito marcado e a justiça curricular, que eu já falo melhor, né? Então, algumas coisas vão ter que ser, a gente precisa dar uma atualizada no documento de 2013, seguindo essas novas diretrizes, certo? E o prazo é bem apertado, que é 1º de julho, né? E aí, dentro das principais mudanças, além da normatização nacional, né, que ela traz, tem esse enfoque explícito aí, né, em equidade e justiça curricular. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, né, da justiça curricular, mas eu não conhecia, né, então fui procurar algumas coisas sobre, né, então seria esse princípio que organiza o currículo, com foco principalmente na superação de desigualdades, fortalecimento da ética e convivência democrática, né. Uma das coisas, inclusive, é o direito do estudante dentro do currículo. Se ele é estudante de integral de Araraquara, ele teria que ter acesso a um currículo específico, né? E o que a gente vê é que a gente tem uma diversidade grande na rede do integral, que é bem interessante, mas que a gente vai precisar repensar nesses termos, né? Integração intersetorial é algo que vai aparecer como exigido e não uma articulação que era algo interessante, que era colocado na legislação como algo que se espera, que seria bom ser feito, né? É algo que aparece agora como exigido, né? A gente tem, né, várias escolas têm parceria com o Clube do Esporte, ou com as oficinas culturais, a gente também, né, percorre na cidade vários equipamentos públicos, né, com os estudantes ao longo do ano, né? Então, é possível que a gente já faça diversas coisas que vêm nessa nova lei, porém a gente não tem isso escrito, certo? Precisa colocar isso de uma forma sistematizada. Então, a estruturação das responsabilidades dos sistemas de ensino e das escolas com relação a monitoramento, formação profissional, currículo e gestão democrática. E traz, então, esse prazo normativo demarcado. Pode passar aí. Que é, então, 1º de julho de 2026, então o MEC dá, né, até essa data para
que se revise ou atualize, né, documentos já existentes e o município que não tem precisarão formular, inclusive, né, esse documento. Tá? E aí, diante dessa necessidade, nas formações no final do ano passado, né, lá em novembro, início de dezembro, a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre essas mudanças, a história, né, da educação integral, todas as coisas interessantes e potencialidades, né, que a gente tem na rede, mas a gente já falou lá da necessidade de discussão do currículo, né? E aí, quando sai no dia 2 de fevereiro, né, que a gente só tem até dia 1º de julho, a gente ficou um pouco apurado, né, no sentido de que a gente precisa fazer uma discussão coletiva, certo? Para que esse documento tenha um caráter de fato democrático, né? E aí, pode passar, né? A nossa ideia seria a gente formar uma comissão, né? Na reunião de diretores, a gente já tinha lançado essa ideia. Nas formações do ano passado, a gente já tinha falado também, né, de formar essa comissão, mas a gente sabe o quanto é difícil também, né? O quanto é difícil a gente dar o nosso tempo para algo além de tudo que a gente já faz, né? No trabalho, de tudo que a gente estuda, né? Os professores de educação integral são professores pesquisadores, né? Então a gente está o tempo inteiro, né, pesquisando, e cada ano, né, um novo tema, e a gente está, às vezes, em outra oficina, né? Então a gente tem um dinamismo muito grande com relação a isso, né? E a gente entende. Então aqui tem uma proposta, que é uma proposta de um grupo de trabalho, então, da educação integral, até dia 1º de julho, até dia 1º de junho, um mês antes da data, que a gente teria que estar com esse documento pronto para poder passar no Conselho Municipal de Educação. Né? Então a gente teria, a nossa data seria mesmo 1º de junho. Né? E aí, se a gente começasse no dia 11, todas as semanas, a gente tivesse uma discussão sobre isso com esse grupo, a gente tem apenas 12 encontros, 12 semanas. Né? O ano passado, no segundo semestre, foi feita a discussão com relação ao BNCC da computação. Não sei se vocês ouviram nas escolas, mas matemática e ciências tiveram que se adequar a esse complemento, né, da BNCC geral. Né? E aí, até dentro da educação integral, a gente pensou que o TIC já tem o seu pezinho dentro, né, das diretrizes dessa BNCC da computação. Porém, precisaremos fazer alterações no currículo de TIC, sim. Certo? Por quê? Porque os digitais, né, principalmente no sentido de segurança digital, são muito fortes nessa nova legislação para lidar com crianças e adolescentes. Né? A gente sabe quanto é necessário mesmo, né? Isso. Então, essas discussões do ano passado da BNCC da computação foram feitas também em 12 semanas até resultar no primeiro documento. Claro que o nosso documento de 12 semanas não dá para ser, né, o documento perfeito, mas a gente tem que buscar fazer algumas dessas atualizações o máximo possível, né, e de maneira coletiva. Então, a proposta é essa: encontros semanais, uma semana à tarde, na outra semana à noite. A gente tentou pensar que a noite é complicado, né, para todo mundo, mas também não daria para ser toda semana, no mesmo dia, à tarde, também ficaria difícil, né? Então a ideia seria, os professores que dão aula à tarde seriam dispensados parcialmente, né? Então, se a gente vai se encontrar às 3, às 2h30, eles seriam liberados da escola para vir a esse encontro. Né? E aí a gente vai ter que ver com as unidades, né? Toda essa, dependendo também do interesse de vocês, né? Porque aí a gente vai perceber o QR Code ali, mas depois quando eu mandar o material, eu posso mandar o link que fica mais fácil de vocês acessarem. Tá? Mas ali já está o acesso ao Forms, né? Então a ideia é que vocês possam colocar ali o horário de trabalho de vocês, a PPC, né, para a gente ter uma ideia, e vocês podem colocar sugestões ali também com relação a essas questões aí de horário. Então, o professor que dá aula de manhã, ele ia à tarde, mas ele não está no horário de trabalho dele, ele depois trocaria para o horário da PPC, pelo horário da PPC, certo? O professor que dá aula à tarde, ele
dia para participar do grupo de trabalho. E à noite seria essa questão da HTPC também. Deu para entender? Sim? Sim, é muito difícil ficar sem estar no HTPC. A gente sabe o quanto é difícil. Eu já tive dificuldade, já fiz curso também, né? Formação continuada, inclusive do EBE, né? Enfim, eu sei que é difícil a gente, né, não estar ali, mas a gente vai ter que fazer uma força-tarefa nesses primeiros meses do ano, porque o prazo é muito apertado, certo? A gente não falou de questões específicas, né, mas bem lembrado, vamos ter questões específicas como é o caso do campo, né, tem a questão do ônibus e tudo mais. Só que a gente vai esperar o quê? Que vocês, quem se interesse, preencha, e aí a gente vai analisando com vocês, né, a gente pediu o contato telefônico, inclusive, né, a gente vai entrando em contato e a gente vai buscando a melhor forma de a gente conseguir fazer essa reunião, tudo bem? Sim? É isso, né? Acho que eu falei tudo ali. E a ideia é que a gente tivesse professores, coordenadores e diretores, né? Tivesse os 3 segmentos participando por conta da visão mesmo, né? Que a gente precisa ter para esse documento que é da rede, né? Tudo bem? Sim. Aí, eu vou pedir um pouquinho de pré de responder, né, quem tiver interesse, porque se a gente precisa começar dia 11, a gente precisa se organizar. Então, eu deixei formas abertas, se não me engano, até dia 2 de março, certo? Por quê? Porque a gente tem que se organizar para na outra semana começar os encontros. Tudo bem? Pode passar. Então, a pedido da coordenação e de alguns professores, né, mostrar os instrumentos de planejamento pedagógico que a gente tem na educação integral. Quem já está há muito tempo conhece bem, inclusive já deve ter passado por alguns outros, né, até a gente chegar nesse aqui, que pode ser que esse também tenha sugestões de mudança, que a gente pode, inclusive, incluir nas discussões do grupo de trabalho, né. Mas o que a gente tem neste momento é o plano de trabalho docente, que é o bimestral. Então, a gente tem as informações de tema, tanto da rede do integral quanto da unidade. Depois, a gente tem a indicação do módulo, né, que o professor está trabalhando, que é o que vocês discutiriam então amanhã, né, essa divisão a partir do tema em módulos. Aí tem oficinas, turmas, né, o nome do professor, e tem lá objetivos, e aí a ideia é a gente pensar em quais habilidades eu pretendo desenvolver com as atividades que eu vou proporcionar para esses alunos ao longo desse bimestre, né? Então, é essa a discussão. O planejamento bimestral é sempre legal que a gente tenha algumas APPC em que a gente possa compartilhar as ideias, né? Porque o tema é comum para a escola. E aí a gente consegue muitas vezes fazer parceria com um colega, né? Então a gente acaba colocando isso nesse momento, né, do planejamento bimestral. Porém, se parcerias surgirem, né, a gente coloca no quinzenário também, né, mesmo se não estava constando ali ao longo do bimestre. Aí os conteúdos, né, então o que a gente pretende abordar para chegar ao desenvolvimento dessas habilidades que a gente escolheu. No integral, a gente tem objetivos e tem conteúdos já numa tabelinha, né? Mas é claro que aquilo é totalmente aberto, né? A gente pode partir dali e muitas vezes criar ali coisas que a gente pretende desenvolver. Pelo menos eu, na minha prática, sempre fiz isso, né? Enfim, a gente vai trabalhando muito tempo na educação integral, a gente vai desenvolvendo formas, né, diferentes ali de trabalhar às vezes o mesmo conteúdo. E aí nas estratégias é que a gente vai mostrando essas formas diferenciadas da gente trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar esses conteúdos para atingir, né, aquelas habilidades que a gente está buscando. Os recursos, né, que a gente vai utilizar e que estão disponíveis, inclusive, e a avaliação, como a gente pretende avaliar
as nossas aulas, a nossa prática, os estudantes, né? Tudo que acontece ali dentro da nossa oficina, certo? E aí no quinzenário, ele é mais específico, né? A gente já tem as turmas e os dias, né? Então, que dia eu estou dando aula para aquela turma e qual conteúdo eu utilizei naquele dia com aquelas turmas, né? E aí nas estratégias a gente fala, bom, utilizei roda de conversa, utilizei um vídeo, que vídeo foi, né? E que a gente deixa mais específico. No plano de trabalho docente, que é bimestral, a gente não vai conseguir deixar o plano específico, a gente faz tudo mais geral, né? E aqui que a gente coloca as coisas específicas mesmo. E a avaliação a gente faz na semana seguinte em relação à semana que a gente trabalhou, né? E aí a gente coloca ali as turmas e faz então essa avaliação segundo os critérios que a gente já elencou lá no plano de trabalho docente bimestral, né? Que é o que a gente vai fazer ao longo do ano para avaliar e coloca observações, né? Muitas vezes acontecem coisas, né, na sala de aula, às vezes isso ajuda a gente a lembrar de colocar algo que aconteceu no HPPC, né, na discussão coletiva, então às vezes sai do que a gente pensou ali nas nossas observações dentro da oficina ali no nosso cotidiano. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Eu sei que não é nada muito prático, né? A gente pode, se for necessário, pensar numa formação para isso, né? Principalmente para as pessoas que entraram mais recentemente no integral, mas vocês são cientes dos tipos que a gente tem, né? Dos instrumentos, tudo bem? Sim? E aí, vou propor então para vocês que a gente comece as discussões sobre o nosso tema, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, levantar alguma questão, podem falar, tá bom? No caso dos grupos, acho que a gente pode movimentar as cadeiras mesmo, tá? Então, juntar os grupos da unidade em roda, né? Eu tenho folhas aqui, tenho lápis, né, para quem precisar, quer anotar, enfim, eu vou passando nos grupos e vou deixando aí a folha. Tudo bem? Sim? E vamos lá.